Em nosso primeiro vídeo da série, vimos do que se trata a Lei de Improbidade e seu marco de mudança principal, que é a exigência de dolo nas ações de improbidade administrativa. Hoje, vamos ver quais são esses atos de improbidade e suas respectivas sanções, a quais tiveram mudanças significativas de acordo com a nova Lei 14.230 de 2021. Vem comigo! Já compreendemos que o dolo na LIA, mais do que nunca, deverá ser demonstrado. Então, com isso, vamos ver como funciona na prática. Antes de mais nada, deve-se entender que a LIA prevê categorias dos atos conforme os efeitos que produzem, listados em seus artigos 9º, 10 e 11, seja por resultado de enriquecimento ilícito do agente, seja também por lesar o erário ou por atentar contra os princípios. Nessa nova redação, as hipóteses dos atos de improbidade estão elencadas de forma taxativa e não mais exemplificativa. Agora vamos ao que importa. Quais os atos de improbidade que podem gerar enriquecimento ilícito? Aqueles que permitem lucro indevido em razão do seu exercício, claro, com sua vontade livre e consciente. Vai aqui alguns exemplos. Vantagem indevida, vantagem por superfaturamento, a utilização de bens, verbas ou valores públicos, fazer declaração falsa, como laudos e avaliações de obras visando interesses, entre outros. Já a lesão ao erário, prevista no artigo 10, é qualquer ação ou omissão para aplicar benefício financeiro contrário ao que previsto em lei. Olha, aqui não falamos mais sobre possível vantagem, mas sim sobre prejuízo público, o ato que, ao ser cometido, gera lesão ao ente. E quanto a isso, eles podem ser vistos pela facilitação de enriquecimento ou apropriação de valores, doação ilegal, concessão de benefício ilícito, liberação ilegal de verbas, frustração também de procedimento licitatório e outros demais. Vale mencionar que a nova atualização da LIA trouxe os termos efetiva e comprovadamente em sua redação, ou seja, diferentemente da redação anterior, agora tem-se por afastada a lesividade presumida. E por último, e não menos importante, os atos que podem violar os princípios da administração pública, que são aqueles que violam a moralidade e boa-fé pública, como é o caso de possível revelação de conteúdo sigiloso, em que só o agente tem acesso, negar publicidade aos atos oficiais, não prestar contas quando há obrigação, além de outras hipóteses que podem infringir os princípios da administração pública. Mas e as sanções impostas em face dessas práticas? Bom, primeiramente, vamos pontuar que as sanções existem desde a formação da sociedade, aquela mesma que aprendemos nas aulas de história. A sociedade em busca de um bem comum, onde as sanções surgiram como objetivo de provocar controle sobre tudo aquilo que não era visto com bons olhos. Aqui na LIA é o seguinte, temos sanções que serão impostas a cada ato praticado pelo agente. Porém, ao contrário do que colocado em sua redação original sobre a independência das responsabilidades nas esferas penal, civil e administrativa, nesse momento, graças à nova mudança de 2021, as sanções em outras áreas do direito refletem e devem ser consideradas para efeito das sanções previstas na Lei de Improbidade. De forma geral, houve alteração na majoração das penas para os atos que importem enriquecimento ilícito e lesão ao erário, com minoração das que afrontam os princípios da administração pública. Outro ponto importante é que as sanções tiveram alterações que diminuíram os valores das multas e aumentaram o período de prazos. As sanções dos atos de improbidade estão inicialmente na nossa Constituição Federal
especificamente no artigo 37, parágrafo 4º, onde menciona sobre a suspensão dos direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Mas na própria LIA, as penalidades se encontram no capítulo 3, iniciando a redação no artigo 12, sendo colocadas das mais graves para as menos gravosas. As sanções pelos atos de improbidade podem ser perda de bens, ressarcimento, perda da função, suspensão dos direitos políticos, multa e proibição de contratar ou receber benefícios. Vamos começar a entender as mudanças inicialmente pelo ressarcimento integral do dano. Este passou a ser obrigatório em todas as espécies de ato de improbidade. Isso porque, anteriormente, era disposto de maneira separada e atualmente temos o ressarcimento como uma sanção independente. Em outras palavras, quando houver o dano efetivo em qualquer dos atos, deverá haver ressarcimento. Já quanto à perda de função pública, pode ser aplicada nas hipóteses de enriquecimento ilícito e lesão ao erário, entretanto, se aplicando apenas naquela natureza de vínculo, que antes, muitas vezes, trazia malefícios para outras áreas do agente, que não estaria em conexão com o ato ímprobo. E somente o enriquecimento ilícito que o juiz pode estender a pena aos demais vínculos. Claro, observando as singularidades do caso. Quanto às multas, essas podem ser dobradas considerando a situação econômica do imputado. E no caso de suspensão dos direitos políticos, se antes a lei trazia período inicial e final, como por exemplo de 8 a 10 anos, agora o legislador traz o termo até 14 anos, até 12 anos, deixando aberto a cada caso concreto. Tirando essa suspensão no caso de infringência aos princípios de administração pública. A proibição de contratar também insere o termo até em seus prazos, possibilitando a contagem de acordo com o entendimento da gravidade de cada caso específico. Não poderia deixar de falar de um grande avanço na alteração da LIA, no ponto em que as sanções só poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Isso foi muito importante, porque antes somente a perda de função e suspensão de direitos políticos que aguardavam o trânsito em julgado. Agora são todas as penalidades. Bom, aqui finalizamos mais um episódio da nossa série. Curta e compartilhe. Espero você no próximo episódio, onde entenderemos um pouco sobre os aspectos processuais, o que pode acontecer em uma ação de improbidade. Até logo!